E hoje é quinta-feira, 21 de julho de 2016, inverno brasileiro, 12 graus em São Paulo. Não deve circular nos horários de pico os carros placas finais 7 e 8. A Jovem Pan está no ar. O mundo está ligado. 8 horas 34 minutos. Repita. 8h34. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana S.A., Rede Jovem Pan, a melhor rede de rádios do Brasil, cobertura e alcance para milhões de ouvintes. Você também ouve a Jovem Pan nos aplicativos gratuitos para smartphones e tablets e nos canais da Sky, Claro e Oi TV. Acesse www.jp.com.br. Jovem Pan sempre a seu lado, agora nas vozes de Leonardo Miller e Oliveira Júnior, sonoplastia Glauco Oliva, coordenação Diego Castro. Principais destaques do Jornal da Manhã. O mundo se modifica de minuto a minuto. O rádio continua apresentando os fatos que alteram a vida e conduzem esta caminhada do homem. Este é mais um capítulo vivo da história. jovempan.com.br. Senhores ouvintes da Jovem Pan, a nossa casa hoje está em festa com muita alegria, porque hoje é aniversário do nosso diretor, presidente Antônio Augusto Amaral de Carvalho. E eu queria ocupar esses 5 minutos finais para dar um depoimento pessoal sobre esta figura fantástica do rádio e da televisão e do jornalismo brasileiro. Eu, às vezes, até com alguma prepotência, me considero uma espécie de centroavante aqui da casa, conduzido pelo Tuta, porque desde o começo eu estava junto. Julho de 1966, no meio da Copa do Mundo da Inglaterra. A velha Rádio Pan-Americana estava praticamente morta. E a coragem desse homem começou ali. Porque ele assumiu uma rádio que estava desaparecendo, mudou o nome de Rádio Pan-Americana para Jovem Pan, e ali começamos do nada. Absolutamente do nada. Nem patrocinador, não tinha nenhum. Nada. A própria transmissão da Copa foi junto com a Rádio Piratininga. A gente tinha a linha, porque o Dr. Paulo Machado de Carvalho, que era o comandante em chefe da nossa seleção, tinha tomado a providência na Inglaterra de se inscrever, mas o patrocínio quem tinha foi a Rádio Piratininga, que formou conosco a dupla da Copa da Inglaterra. Começou assim. Chegou para mim e mandou fazer um jornal de manhã, quando não tinha nenhum jornal, nada. Eu pegava os jornais do Dr. Paulo, o programa se chamava JP Opinião. Havia uma coincidência de Joseval Peixoto e Jovem Pan, mas na verdade a opinião era da rádio, eu fechava dizendo JP é Jovem Pan. Assim que começou. E um jornal que, aliás, nesses 50 anos, nunca, eu falo aqui de improviso há meio século, nunca nem a mim, nem a nenhum jornalista desta casa foi feita qualquer advertência, qualquer observação sobre os comentários feitos. E eu me lembro que eu fui perigoso nessa questão. Recém-saído da faculdade, na morte de Che Guevara, eu fui além da linha limite. O Brasil vivia uma ditadura militar. A rádio foi suspensa 48 horas. A rádio não, o jornal. E também no Congresso da UNE em Itaici. Estava saindo o Jornal da Tarde, naqueles tempos. O Congresso estava proibido. Era tempo de 67, 68, tempo do AI-5, me parece. A UNE marcou nos muros, anunciava Congresso dia tal, e realizou um dia antes, e levou o Jornal da Tarde. O Jornal da Tarde fotografou. Aí havia aquele tempo do DOPS, não tem até hoje. Havia uma propaganda do Drops, embrulhadinho 1 a 1. Eu cheguei no ar e falei, agora não há diferença entre DOPS e Drops. Está tudo embrulhadinho 1 a 1. Cana. Suspensa. E nunca fui advertido em razão disso. E todos os programas que fizeram, sempre de respeito aos valores da sociedade brasileira. Como família, precisava de um slogan para valorizarmos a família aqui na casa. Construímos juntos o slogan. Família é o berço de tudo.
Problema das drogas. Informação é a maior arma contra as drogas. É um programa conduzido pela companheira Isilda Alves, que não tem patrocínio. O patrocínio é aqui da Jovem Pan. É de Antônio Augusto Amaral de Carvalho. Na linha de frente, ele chegou para mim e falou: nós vamos selecionar as pessoas de maior prestígio, de maior cultura e de maior representatividade na sociedade e vamos botar no ar aqui na Jovem Pan. E foi aí que fomos escolher todos os grandes nomes de São Paulo que falam aqui. Eu falei: como é que seria a gente que abrir o programa? Eu falei: vamos falar gente que decide, gente gente de destaque. E ele fechou: nossa gente. E fechou o slogan e foi para o ar. E a coragem na eleição de Jânio Quadros. Todos os institutos de pesquisa davam vitória de Fernando Henrique Cardoso. Ibope, Datafolha. Aliás, ele nunca deu bola para o Ibope. O Ibope não teve presença aqui na Jovem Pan desde que o Tuta assumiu esta casa em julho de 1966. Os institutos davam vitória de Fernando Henrique Cardoso. Ele chegou a sentar na cadeira da prefeitura e foi capa da Veja. Tanto que Jânio, quando assumiu, pegou um Rodiazol e aspergiu Rodiazol na cadeira. Mas nós éramos a única emissora e o único veículo jornalístico que dizia: vence Jânio Quadros. Por quê? Porque nossos repórteres traziam essa informação. E aqui é uma casa de jornalistas e de repórteres. E nós tínhamos que ser fiel ao fato que colhíamos na sociedade aqui em São Paulo. E mantivemos. Contra toda a posição dos institutos de pesquisa. E na vitória de Luiz Erundina, às 5h15, eu estava no ar dizendo: está eleita Luiz Erundina. Foi um assombro para São Paulo, porque disparado o primeiro lugar era de Maluf, João Leiva era o segundo, Erundina era a terceira colocada. Uma semana antes, Maluf disparou na frente em primeiro lugar. Uma coisa virou na última hora, nós captamos a virança no dia da eleição. Logo depois que fechou às 17h. 15 minutos depois eu estava no ar. É preciso muita coragem para chegar e assumir essa posição. Mas por quê? Porque nossos jornalistas trouxeram essa informação. E foi assim que nós mantivemos todo esse tempo. Quando ele chegou para mim e falou: vamos, a Sexta-feira Santa, era sempre o rádio tocava música clássica. Todas as rádios, ficava aquele som, aquela música clássica, o povo todo ia para o Guarujá, São Paulo ficava vazio. Ele falou: nós vamos mudar. Nós vamos falar sobre Cristo 24 horas. Eu falei: Tuta? Ele falou: né, se vira. Na verdade, eu conhecia bastante a Bíblia. No tempo de ginásio, a gente, naquele tempo, estudava bastante a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, que é a vida de Cristo. Mas eu tinha uma dificuldade. O Tuta é um homem católico, absolutamente católico. Mas não havia músicas da Igreja Católica. Hoje tem de monte. Você pode fazer 2, 3 dias de programa, você tem música religiosa de tonelada. Na época não existia. Eu falei: Tuta, você me permite, eu vou buscar os corais das igrejas crentes para ilustrar. Ele falou: fique à vontade. Ou seja, ele era um homem ecumênico. Permitiu na sua emissora que se fizesse a divulgação de todas as religiões na Sexta-feira Santa. E foi um programa de espetacular sucesso. A gente nem tinha ideia da intensidade da religiosidade do povo do Brasil. E depois, e antes disso, no Carnaval, quando ele chegou, também o Carnaval, São Paulo ficava vazio, não tinha Carnaval em São Paulo. Todo mundo ia para a praia. Ele falou: você vai para o Rio fazer Carnaval? Eu falei: Tuta, eu não entendo nada de samba. Ele falou: ninguém entende. Ninguém. Você é o paulista que vai lá para ver o que é aquilo. A palavra foi exatamente esta. Você vai ver o que é aquilo. Eu liguei para o Israel Gímpio, nosso saudoso repórter do Rio, e falei: Israel, me ajuda.
Olha o que o homem arrumou para mim aqui. Falou, vem para cá. Aí ele me mandou as histórias que seriam descritas pelas escolas de samba, os enredos das escolas de samba. Eu comecei a estudar e deu sorte. Era a época em que se descreveu o Macunaíma, do Mário de Andrade, os Sertões, depois, do Euclides da Cunha, o samba que é o poema de um poeta só, Essa Nega Fulô. Eu tinha mais ou menos noção disso tudo, porque eu tinha praticamente acabado de terminar um ingresso na Faculdade de Direito, da FUVEST e tal, então fui estudar tudo aquilo. E aquilo, na verdade, como sabemos hoje, era simplesmente o maior teatro popular do mundo. A televisão não transmitia. Foi a Jovem Pan que foi para o Rio fazer as transmissões do Carnaval. E a desfile de domingo da escola de samba começava no domingo à tarde. Como todas as escolas desfilavam no mesmo dia, invadia a segunda-feira pela manhã, então a audiência do rádio já era muito grande, e a gente via a manifestação dos nossos ouvintes aplaudindo, uma verdadeira aula de história, de literatura, etc. E assim foi marcando a presença da Jovem Pan o tempo todo. Primeiro no Carnaval, 40 dias depois, que é uma festa não cristã, é uma festa pagã, e 40 dias depois, uma festa religiosa, que era a Semana Santa. E quando ele inventou de encher o Anhembi com chorinho, numa época em que a música brasileira já tinha acabado. Era a época de Roberto Carlos, da Jovem Guarda, da Juventude, etc., ele restaurou o chorinho aqui no Anhembi, também um trabalho da Jovem Pan de São Paulo. Mas o que me impressiona nisso tudo é o ato de coragem deste homem, Antônio Augusto Amaral de Carvalho, e além disso, a sua forma de estar sempre aqui conosco. Todas as manhãs, terminado o jornal, a gente caminha pelo corredor da rádio, já encontra-se com seu tuta, ingressando às 9h30 da manhã, o jornal terminava às 9h30. Essa é a grande falta que o tuta está fazendo. Chefe, é uma... Desculpe. É um grande vazio a ausência do tuta aqui na Jovem Pan. Mas ele está conosco. E hoje faz 84 anos. Este homem, uma extraordinária capacidade de liderança, como eu relatei, construiu do nada a maior emissora de rádio deste país. Bom dia, São Paulo. Como nossos ouvintes assíduos sabem, já há décadas, este não é um jornal de noticiário policial. Jornal destinado a prestar serviço e informar a sociedade brasileira. Não é policial, mas evidentemente as notícias policiais integram a nossa matéria-prima, informamos também. E eu fecho o jornal hoje com uma notícia policial, porque ela explodiu no espanto de nossos ouvintes e de todos os jornalistas aqui da casa. Meninas de 3 anos encontradas mortas, os corpos estavam dentro de um veículo achado em um terreno baldio, na zona leste da capital. De acordo com os parentes, a pequenina Adriela Mel Severo Porto, de
3 anos e 8 meses e uma outra identificada apenas como Beatriz estavam desaparecidas desde 24 de setembro. No domingo em que sumiram, elas brincavam em frente da casa dos pais de Adriele. A comunidade se mobilizou para encontrá-las, inclusive com cartazes, entendendo que elas haviam saído e se perdido por ali. Mas ontem as buscas chegaram a um Fiorino branco, placas FIP 2230 de Biúna, num terreno baldio. Os 2 corpinhos estavam lá dentro, desnudos. Segundo a polícia militar, o veículo foi encontrado por um morador que logo fez a denúncia. Os vizinhos não sabem a quem pertence o veículo. O pai de Adriele, a menina de 3 anos e 8 meses, motorista Alain Oliveira, 42 anos, falou que as meninas estavam com o nosso vizinho, disse, que pedia para elas repetirem mensagens como papai te amo, mãe te amo, mamãe te amo, etc. Segundo ele, ninguém viu o momento do sumiço das crianças. Um monstro pegou essas crianças, disse o pai. E a mãe, agitada, a mãe de Adriele, a doméstica Adriana Severo de Jesus, de 28 anos, relatava pelo telefone o caso aparente, dizendo que contava ter visto a filha sem roupas e com as pernas abertas no interior do veículo. Então é evidente que toda a Secretaria de Segurança Pública tem que se mobilizar para esclarecer esse fato. Esse fato não pode parar na notícia dada hoje, em que não informamos nada a não ser o fato em si. E, sem dúvida, tem que resolver esse problema. O pai tem razão. Há um monstro solto em São Paulo. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil. E hoje é dia do rádio. Por isso recebemos aqui o ministro das Comunicações, Gilberto Kassab, veio nos trazer a notícia da edição do decreto que vai acrescentar um pedaço no dial, a chamada faixa estendida, que vai transformar verdadeiramente o rádio brasileiro para o mundo moderno, inclusive com muito maior qualidade e muito maior extensão de capacidade e volume de ouvintes. Porque, obrigatoriamente, os celulares, no futuro próximo, serão também aparelhos de rádio. Imagine com esses milhões de aparelhos, com a possibilidade de sintonizar o rádio. O rádio faz hoje, aliás, fez neste mês, no dia 7 de setembro, 95 anos. No centenário da independência, em 7 de setembro de 1922, houve a primeira transmissão, com o presidente Epitácio Pessoa fazendo o seu discurso. Ele estava recepcionando os reis da Bélgica, o rei e a rainha Alberto e Isabel, na exposição do centenário. E no mesmo dia, à noite, foi executada a ópera O Guarani, de Carlos Gomes, transmitida do Teatro Municipal, em serviços de alto-falantes instalados pelo Rio de Janeiro, o que causou um espanto para todo mundo, porque ninguém estava habituado a este som. O rádio continua sendo aquele amigo que você liga e desliga na hora que quiser. Quando houve o apagão aqui em São Paulo, isso foi em 2009, no dia 10 de novembro, 3 linhas de transmissão foram interrompidas, 20 turbinas de Itaipu deram defeito, 90 milhões de pessoas ficaram sem energia elétrica. De repente o mundo apagou. Apagaram-se as telas de computador de todos os escritórios, os elevadores pararam, ninguém sabia o que tinha acontecido.
Mas quem tinha um radinho ficou sabendo porque o rádio não saiu do ar. Daí os senhores têm a impressão agora do que é esse aparelho, o rádio, para o deficiente visual, o cego. O rádio é tudo para ele. O rádio é o universo, é o mundo, é a notícia, é a música. O rádio é tudo para o deficiente visual. E ele é sempre aquele amigo que você liga e desliga na hora que quiser. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil. Temos ainda 4 minutos para o final. Vamos devagar um pouco sobre as questões de ética. Hoje tivemos aqui um meia-culpa e uma profunda lição de ética jornalística da companheira Vera Magalhães, porque nós todos fomos levados, na verdade, a erro pela informação primeira que chegou ontem, da declaração de Temer, concordando com a informação de que o senhor Joesley Batista havia dito que teria oferecido dinheiro para calar o senhor Cunha. A declaração do presidente seria que isso tem que continuar. Mas depois, com a publicação do áudio, viu-se que não foi bem isso. A frase anterior é que eu estou ajudando Cunha, e ele respondeu, tem que continuar isso. Mas não foi o que nós e toda a imprensa informou, levado pela matéria e pelo jornal O Globo, que tinha dado a notícia, e esse grande furo, na verdade. Vera fez aqui um grande meia-culpa, porque não usou a expressão técnica de atos como essa natureza para o jornalista, que é segundo a fonte tal, e a fonte era o jornal O Globo, aconteceu isso. Na verdade, eu cheguei até a contestar a companheira Vera, porque eu também cometi esse mesmo erro, se isto é um erro, porque eu entendo e entendi que o Brasil estava sob sério risco, e isto é uma verdade, provou-se depois. Eu acompanhei muito essa questão. Quem, na verdade, primeiro falou em ética aqui, desculpem eu afirmar isso agora, fui eu próprio, num diálogo com o professor Miguel Reale, recordando que o professor Miguel Reale, prefaciando o livro de Menotti Del Pique, o Juca Mulato, ele sintetizou em 3 palavras toda a história da civilização ocidental. O logos grego lá atrás, no fundo da história, buscando a filosofia e a presença do ser no mundo. Depois a voluntas romana, a vontade, que é o fundamento dos contratos, que permitiu a Roma criar um império universal, em razão do ius gentium, o direito das gentes. E depois a caritas, a caridade cristã, com o evento do sacrifício de Cristo no Gólgota, que denominou toda a postura do ser humano após a morte de Cristo, portanto, o ano 33 desta era moderna. Eu, conversando com o professor, falava, e agora, professor, no século XXI, qual seria a palavra que iria definir a nossa caminhada? E propus a palavra ética. Talvez seja ética. O mundo tem que se tornar ético. Ele, em tese, concordou, e eu, então, fui, talvez, nessa questão, o primeiro que pegou um rabinho desse profundo estudo do professor, naquele lindo prefácio ao livro Juca Mulato, de Menotti Del Pique. Mas, na verdade, o jornalista tem que tomar essa cautela. Contudo, o grande Darcy de Arruda Miranda, que escreveu um livro de 2 volumes sobre lei de imprensa, vigente à época, escreve uma frase que também é uma pauta para nós. Ele diz lá, o jornalista não pode ser equiparado ao boquirroto de esquina, porque ele fala sobre o império da urgência. E fala sobre fatos que o povo quer saber. Aí eu acrescentei também em palestra para os estudantes numa das universidades,
a respeito do tema o seguinte: a notícia não pertence ao repórter. A notícia não pertence ao jornalista, nem ao dono do jornal, nem ao dono da rádio ou da televisão. A notícia pertence ao povo. É o povo que tem o direito de ser informado. E nós falamos sobre o império da urgência. Os senhores viram tudo o que aconteceu depois. O Brasil está travado e precisa de um caminho. Num momento como esse, diante da gravidade do que havia, porque não era só a palavra do presidente e a palavra do senhor Joesley. Era o ato de um ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, determinando abertura de inquérito contra o próprio presidente, abertura de inquérito contra um senador da República, Aécio Neves, prisão da irmã deste senador e, por trás, o pedido do Procurador-Geral da República para que se decretasse também a prisão do próprio senador da República. Tudo isso compunha um histórico que exigia do jornalista, no meu modo de ver, a informação imediata para o público brasileiro de que a alta cúpula da República, com mais este ato, demonstrava que realmente estava podre. E é preciso urgência na solução para colocar o Brasil no caminho certo, na sua caminhada histórica que a sociedade busca. E recordo outra vez o nosso professor Miguel Reale. A ética tem que fundamentalmente conduzir os caminhos do ser humano. Por isso que neste final eu reclino a serviço e cumprimento Vera Magalhães. Realmente, mesmo assim, temos que tomar mais cuidado. Porque o povo tem direito de ser informado, sem dúvida, mas ser informado corretamente. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil. Bad Boss. 31 de agosto de 2016, Senado Federal caça o mandato da presidente Dilma Rousseff. Senadores mantêm direito da ex-presidente de ocupar cargos públicos. Michel Temer toma posse definitiva para governar até 31 de dezembro de 2018. Economia brasileira encolhe pelo 6º trimestre consecutivo. Disputa entre quadrilhas do tráfico de drogas deixa 5 mortos no Morro do Juramento, no Rio. Estudante é baleado e morre em festa no campus da Universidade Federal de Goiás. Governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, bate boca com deputado em evento no interior paulista. Morre aos 65 anos em São Paulo o jornalista Marcelo Rezende. Ele tinha câncer no pâncreas e no fígado. Gravidez de Ivete Sangalo aos 45 anos traz à tona discussão sobre maternidade tardia. Boa noite. Boa noite. Morreu no fim da tarde, aos 65 anos, o companheiro jornalista Marcelo Rezende. Ele estava afastado da televisão desde maio para tratar de um câncer no pâncreas e no fígado. Nós ficamos por aqui. O SBT Brasil volta amanhã às 15 para as 8 da noite. Esperamos você. Boa noite. Bad Boss.